Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 12h30. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Mercado bem neutro, índice Bovespa 0,16 de alta. A gente vê aqui que ele na mínima tentou, na verdade ele já testou e está trabalhando abaixo da linha de tendência de alta, mas se a gente puser ajustar direitinho aqui, a gente vê que ele testou a banda, testou a média das bandas de Bollinger, está respeitando, mas muito pouca volatilidade, mercado bem largado, e com isso não tem muito espaço de manobra, né? Se a gente pegar aqui o S&P, ele está melhorando um pouquinho, né? Abriu na mínima do dia, no momento na máxima, já rompeu duas resistências importantes, 1329, 1335, e agora as bandas se abrem. E a expectativa é que ao longo da semana que vem ele venha buscar esses 1357, que é uma resistência importante. Foi um fundo que ele fez no dia 10 de abril. Ponto não tão positivo é que o estocado já está sobrecomprado em 86%. A gente pegar a Petrobras, um desastre, perdeu os 18,08 e agora ruma aos 17,70, 17,76. Continua numa tendência de baixo, fazendo topo de fundos consecutivos mais baixos. Hoje fez um fundo abaixo do fundo anterior, permanece, portanto, dentro de uma tendência de baixa. A gente pode até, olhando com uma certa simpatia para a Petrobras, a gente pode ver aqui que ele sinaliza com a formação de uma cunha. Essa cunha é uma figura de reversão de tendência pela teoria de Dow. Estou marcando aqui com mais força. Então ele ainda tem espaço para vir aqui nos 17,75. No próximo pregão, para aí sim começar a reverter uma alta e aí romper essa cunha. Essa cunha é um pouquinho grande. Temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, quer dizer, já passou dos 15, por isso que eu disse que olhando com simpatia, porque é uma figura muito grande e já perde, né, um pouco essa característica de reversão. De qualquer maneira, o papel está numa tendência de baixa. Vale do Rio Doce. Bom, Vale um pouquinho melhor, né, rompeu os 38,05, fez máximo em 38,34 e aqui rompendo o 38,34 seria um ponto de compra bastante interessante. Se a gente olhar no gráfico mensal, não sei se é no mensal, não, no semanal. Bom, no mensal ele está fechando hoje com o Harami
No semanal ele rompe uma resistência importante aqui. Então ele sai dessa área de deriva, rompe 38, 34, e aí venho agora buscar a média das bandas de Bollinger 39 e 80 e depois 40 e 50. Aí, à medida que esse papel vai subindo, essa média vai subindo também, e aí ele deve se encontrar no mesmo patamar quando o papel estiver chegando perto dos 40 e 50. Então vale em direção oposta à Petrobras. OGX finalmente começa a sinalizar uma pequena melhora. Vamos voltar aqui para o gráfico diário. Ainda não deu compra, apesar de 2,65 de alta. Não deu compra, uma compra para o OGX só são pelos 10 redondos. 10 bola a bola, primeira compra agressiva, compra conservadora nessa dupla resistência de 10,45. Estocástico comprado em 39. O CCI ainda não está comprado, está lá em menos 29. Então ainda falta um pouquinho, mais 2 dias aí para dar compra em OGX. Papel de queda, os Minas com quase 5% de queda, já chegou a mais de 5% de queda. Meio que forma aqui, se respeitar daqui para frente esses 7,37. Ele avançou um pouquinho nesse suporte, mas já estaria formando um pequeno fundo duplo de reversão altista. De qualquer maneira, uma compra para os Minas só são P esses 8, 10, 8 e 11 aqui. Tá certo? Tem alguns papéis aqui, MRV, Gafisa, PDG, tudo na casa de 2% de alta. Mas são papéis que já estão bem sobrecomprados. Aqui Gafisa já com 95,5 do estocástico. Então aqui na verdade é para manter agora e não mais para comprar. MRV, estocástico lá nos 80, ou seja, começando a abrir uma compra. Aqui seria ainda seria interessante uma compra. Ele fez um pivôzinho de alta, ou seja, rompendo aqui os 8,95. Seria uma compra para esse papel, de preferência no próximo pregão. No próximo pregão, porque ele rompe, já testou 2 vezes aqui essa média das bandas de Bollinger. Aí ele romperia efetivamente essa forte resistência para buscar os 10 de 30. No caso aqui o stop estaria na casa de 8,44, 8,40, 8,42. Deixa eu ver aqui certinho, 8,44 o stop para esse papel. Uma compra agora rompendo os 8,45, os 8,95, seria uma compra bastante agressiva. E o outro papel aqui, o PDG. PDG largado. O mercado de uma forma geral está bem morno. Eu não vejo grandes movimentações para o dia. Na BTOW, que a gente viu hoje de manhã, estava sinalizando uma compra e devolveu tudo, já fazendo um padrão de desenvolvimento. Papel com 4,60 de queda. Então, um destaque na compra aqui, Fibria. Uma compra aqui para Fibria seria
rompendo 9,30. Forma Maruboso. Maruboso é o início de tendência, significa continuação de tendência. Estocástico comprado em 62%. CCI abrindo, compra agora também. Então pode ser interessante esse papel para o próximo pregão, rompendo a máxima de hoje. Fora isso, não vejo mais nada de interessante. Tem uns papéis aqui, Kepler, que é um papel exótico, caindo 4%. O Recrusul, que é outro papel exótico, subindo 7%. Telebrás subindo 3%. Virpo, um papel que não tem liquidez, subindo 3%. Virpo teve 3 negócios de hoje. Virpo é o WHRL3, é dono da Brastemp, mas você vê que é um papel que teve, não tem nem gráfico para analisar. Então a gente fica aqui com o nosso mercado, e o interessante é que ele vem fechar acima dessa linha de tendência de alta, apesar do nosso mercado estar uma alta muito pequenininha, 0,12 de queda. Muito por causa da Petrobras, que agora cai 1,32 abaixo dos R$18. Ou seja, Petrobras fez mínima em 17,90, está em 17,92, praticamente na mínima do dia. Então ficamos por aqui. Obrigado a todos, tenham um bom fim de semana e segunda-feira estamos de volta. Obrigado.